Bom, então essa é uma aula bastante especial para mim, porque eu passei um tempo no meu mestrado acompanhando alguns estudos sobre leishmaniose, tinha coisas bastante interessantes que eu vou colocar aqui para vocês. E eu tentei também pegar um pouco mais dessa questão dos diagnósticos de enfermagem, dessa assistência aí que a gente estava discutindo nos seminários, né? Então eu deixei vocês bem livres para apresentar. A gente teve toda a discussão em relação à assistência, né? Do papel do enfermeiro, da questão também das prevenções e tudo, então tá um pouco mesclado aqui durante a apresentação, mas eu trouxe os diagnósticos junto com casos para a gente poder relacionar isso e trazer uma coisa mais ilustrativa na nossa aula, porque a gente está sem poder participar das práticas, né? Então, normalmente a gente trabalharia isso também associado aos casos clínicos que vocês estavam acompanhando dentro do hospital, mas não está possível, então a gente vai fazer o nosso jeitinho aqui para conseguir dar conta das coisas, tá? Então, vamos lá. Então, o que são as leishmanioses, né? Então, ela é um conjunto de doenças infecciosas não contagiosas, né? Então, não vai passar ali de homem para homem, causadas por protozoários do gênero Leishmania e da família Trypanosomatidae, né? O A no final a gente chama de E. Então, de modo geral, essas enfermidades elas vão se dividir em leishmaniose tegumentar americana, que atingem a pele e as mucosas, e a leishmaniose visceral, né? Ou bastante conhecida também como calazar, que atingem os órgãos internos, tá? Essa é um tipo de doença que ela se engloba em muitos grupos, né? Então, ela está dentro dos grupos das doenças infecciosas, está dentro dos grupos das doenças negligenciadas, está dentro das doenças parasitárias, das doenças tropicais e também é uma zoonose, tá? Tem como agente etiológico a Leishmania amazonensis, a Leishmania guianense, a Leishmania brasiliense, tá? E como vetor, o pessoal confunde bastante e acha que é um mosquito. Então, não é um mosquito, é um flebotomínio, né? São os flebotomínios que causam as leishmanioses. A gente tem como um grande agente aí importante a Lusitomia longipalpis, tá? Que é um dos flebótomos aí que tem bastante impacto no nosso país, certo? Tem vários nomes também que podem estar relacionados aos vetores, né? Que é a questão dos mosquitos palha, a tatuquira, birigui, cangalinha. Então, baseado em onde você vai, em que região você vai encontrar diferentes nomes, certo? Para esse vetor aí. E ele é bastante diferente, ó. Tem aqui uma imagem que eu coloquei na capa da apresentação, né? Então ele tem umas diferenças bastante sutis, mas quando você faz no macro assim, são bem importantes, entendeu? E uma das grandes características são esses pelinhos ao redor do corpo inteiro, tá? Vamos chamar assim de pelinhos. Os agentes etiológicos, né? Então vamos falar do causador ali da doença. Então o gênero Leishmania abrange cerca de 30 espécies catalogadas, das quais 20 estão implicadas em doenças de humanos. Os parasitas do gênero Leishmania são classificados em 2 subgêneros, o Viania e o Leishmania, sendo essa classificação baseada no desenvolvimento do parasita no inseto vetor. Tá? Então, o subgênero Viania, ele vai desenvolver primeiramente no intestino posterior dos vetores e depois migram para o intestino médio e anterior. E o subgênero Leishmania desenvolve-se apenas no intestino anterior e médio, certo? Isso aí relacionado ao desenvolvimento dele dentro do vetor, do parasita no vetor. Quando a gente fala agora sobre as formas evolutivas, né? Então a gente tem a forma flagelada promastigota e a forma amastigota. Vocês vão ver em vários estudos em relação a isso que tem diferenças ali bastante importantes. Então a forma flagelada promastigota, ela tem uma motilidade flagelar, né? Com o flagelozinho, tá? Encontrada no trato digestivo dos hospedeiros intervertebrados, e a forma amastigota, que é a forma não móvel encontrada no interior das células fagocitárias nos hospedeiros dos mamíferos. A gente já viu aí em várias disciplinas que os cíliozinhos, né, esse flagelo, na verdade, o flagelo ele ajuda na mobilidade do parasita, tá? Então a amastigota não tem essa mobilidade e a promastigota tem, tá?
Os parasitas, eles vivem e se multiplicam no interior dos macrófagos, tá? Então, quando a gente vai fazer os estudos, então a gente tem que buscar os macrófagos para fazer essas avaliações. E aí, o que é mais legal de estudar a leishmaniose é que existem diversas técnicas para fazer a identificação desse parasita dentro das células humanas, tá? Então, às vezes, eles podem utilizar da técnica de bioluminescência, tá? Para conseguir essas imagens. Então, eles usam enzimas de restrição, tá? Do vagalume, né? Daquilo que dá a corzinha, a luz ali, né? A luminescência do vagalume. Então, eles pegam enzimas de restrição de um, enzimas de restrição de outro, combinam e formam aí uma leishmania com capacidade de aparecer, né? De expelir luz, tá? Então fica mais fácil de visualizar a leishmania dentro do macrófago. Outra técnica que eles também utilizam é a de partículas de ouro. Então eles colocam partículas de ouro dentro da leishmania e ela consegue ser visualizada porque eles utilizam de raios que repelem aí no metal e a gente consegue visualizar toda a movimentação da leishmania dentro da célula, tá? Então eu trouxe esse artigo também para quem tiver interesse também em ver como que funciona. Então ele fala de técnicas de bioimaginamento, que é como a gente vai ver aí as imagens, né, de forma de mexer nessas enzimas de restrição para despertar alguma característica que facilite essa visualização, certo? Para ver o comportamento das linhagens de leishmania. Então, falando um pouquinho aí sobre os vetores, que a gente já falou um pouco mais anteriormente, né? As espécies de leishmania que são capazes de causar infecções em humanos também são conhecidas por acometer alguns pequenos grupos de mamíferos silvestres e sinantrópicos, que constituem fonte de infecção para os insetos vetores da leishmania, que são os flebotomíneos. Eles se alimentam de alguns animais domésticos, né? Como o cachorro, por exemplo, alguns animais silvestres, a gente vai ver mais para frente, mas também em galinhas, né? Então, quando a gente quer fazer pesquisa ali em relação a encontrar os flebotomíneos, a gente pode também estar pesquisando esses galinheiros, naqueles cantinhos de quintal ali que tem esse aglomerado de animais. Eles têm sangue suficiente para que o flebotomínio se alimente aí, e se ele estiver infectado, ele pode passar isso para os humanos porque ele está ali próximo, tá? Então, não lembrando fortemente que não são mosquitos, eles são flebotomíneos, são bem bonitinhos os danadinhos. E como é que eles se comportam, né, esses vetores? Então, para se reproduzir, esses insetos utilizam locais úmidos com sombra e muita matéria orgânica, né? Fundido de quintal normalmente tem bastante matéria orgânica, principalmente de origem vegetal, como folhas e frutos, além de fezes de animais, né? Então, quando a gente pensa em quintal de vó, aí a gente já está pensando aí no galinheirozinho, está pensando nas plantinhas, principalmente quem é de interior, dificilmente não tem alguma área dessa na casa, tá? Então, pedras, fendas de rocha, buraco no solo, currais, chiqueiro, toca de animais, base de tronco de árvore, são exemplos de potenciais criadouros desses flebotomíneos. Os adultos se concentram nos locais próximos aos criadouros em anexos peridomiciliares, principalmente em abrigos de animais domésticos, como o cão de criação, como as galinhas e os porcos, certo? Então, nesses locais são locais para a gente atuar em busca ativa, principalmente quando a gente trabalha no PSF, que a gente vai fazer aquela vistoria na casa das pessoas para entender as condições de vida, ou se a gente tiver com algum surto ou algum problema na região, a gente vai solicitar a entrada, né? Não é nada combativo, mas vai solicitar a entrada para fazer uma investigação desses locais para ver se encontra algum desses flebotomíneos. Eles possuem capacidade reduzida de voo com uma dispersão média em torno de 400 metros. Então, mesmo que você não tenha um chiqueiro, não tenha um galinheiro, não tenha esses animais silvestres por próximo, tem ali um raio de 400 metros para eles sobrevoar e atingir esses humanos, né? Caso eles estejam infectados.
Há algumas iniciativas, né? Então, eu falei para vocês que é uma doença negligenciada, é uma doença tropical, né? Então, no nosso país ela é bastante forte. A Organização Pan-Americana de Saúde tem apoiado os países endêmicos, com os quais tem desenvolvido iniciativas conjuntas em prol do fortalecimento de ações de vigilância e controle. E o grande objetivo dessas ações é reduzir as formas graves da doença, tá? Por meio do acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado de casos e redução do contato entre pessoas e vetores. A gente vai ver que, a depender do tipo de leishmaniose, as manifestações clínicas elas são bastante diversas e isso pode retardar um pouco o diagnóstico, porque alguns sinais são patognômicos, né, que são específicos da leishmaniose, mas ele pode não estar presente e aí até suspeitar que isso pode ser leishmaniose já leva um tempo e um tempo de sequela maior, deixando o paciente com comprometimento. E essa doença é uma doença que pode levar ao óbito, né? A gente vai ver um caso também, eu fiz questão de colocar um caso que foi a óbito, tá? Então, quais são as medidas implantadas nas Américas? A organização dos serviços, né, para poder identificar esses locais que tenham o controle, que tenham esses vetores, o fortalecimento do conhecimento da capacidade técnica dos profissionais em diagnóstico e tratamento. Então, treinar os profissionais a fazer as famosas perguntas epidemiológicas que eu sempre falo para vocês, né? Todas as doenças, elas têm um pezinho ali na epidemiologia, na questão de buscar essas perguntas na anamnese. Tem que ter um campo ali que gere essas perguntas, porque senão a gente não vai suspeitar dessas questões, né? Vai para outras questões clínicas, trata a pessoa como se ela fosse compartimentada e não pensa no integral, não pensa no todo. Fortalecimento das capacidades entomológicas e do sistema de vigilância para disponibilizar informação atualizada. Então, isso é bastante importante. Então, avançando um pouco mais aí na epidemiologia, né, conhecendo a epidemiologia aí dessa doença, é uma doença que afeta cerca de 98 países da Europa, Ásia, África e América, tá? Cerca de 95% dos casos ocorrem nas Américas, na Bacia Mediterrânea, Oriente Médio e Ásia Central. Aí a gente tem um mapinha aí que fala dos dados notificados pelo Programa Nacional de Leishmaniose, né, do Serviço de Vigilância, em novembro de 2020. Então é bastante recente esse mapa que mostra essa situação. Quanto mais em vermelho, maior a intensidade da doença naquela região, né, até a escala de verde. De 2001 a 2019, 1.028.054 casos de leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa, tá, foram notificados à Organização Pan-Americana de Saúde por 17 dos 18 países endêmicos das Américas, com uma média de 54.108 casos por ano. Então é bastante importante, né? Vocês estão acompanhando aí os dados de Covid e vocês conseguem ver a intensidade dessa problemática. Desde 2015, onde se registrou o maior pico do número de casos, né, que foi mais de 67 mil casos, verifica-se uma tendência decrescente, atingindo em 2019 o menor número de casos. Então, os treinamentos têm sido efetivos para diminuir essa curva, os acompanhamentos de controle de zoonose, né, as informações têm chegado, todas as iniciativas têm feito com que se haja essa tendência decrescente. Então, investimentos na saúde não podem diminuir, porque nem só de Covid vive as doenças do Brasil, do mundo, né? Então, a gente também tem que dar atenção para essas doenças que sempre existiram e sempre foram um problema mesmo antes da pandemia. Por outro lado, 5 países, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Suriname, tiveram um incremento dos casos, com destaque no México e em El Salvador, com aumento de 76% do número de casos e 360%, respectivamente, né? Então, 76% para México e 360% em El Salvador. Isso é muito gritante, tá? Vamos ver aí como é que vai ficar esse mapa para 2021, né? Que a gente ainda não vai ter esses dados. Quando a gente tem aí uma quebra do foco, né? Então, as doenças infecciosas, as doenças negligenciadas que já eram esquecidas podem sofrer um grande aumento, né? Uma redução aí do avanço que a gente está tendo com o controle dessas doenças, e isso é muito grave.
Aí aqui a gente tem um mapinha mostrando exatamente isso, né? Esse número de casos de leishmaniose cutânea e mucosa na região das Américas e sub-regiões de 2001 a 2019. É aí uma série histórica para a gente ir acompanhando, tá? O Brasil é a faixinha verde e a gente vê aí que está tendo uma queda significativa, né? Houve um aumento e depois ela começou a cair também nos 3 últimos anos aí, 2017, 2018, 2019. Certo? Aí vamos falar um pouquinho das manifestações clínicas. Lembrando que eu não coloquei aqui todos os detalhes, vocês sabem que lá no Guia de Vigilância Epidemiológica tem basicamente todos os detalhes sobre essa doença, né? Também tem os portais sobre leishmaniose do governo, então aqui tem um resuminho aí em relação às manifestações clínicas. Então, classicamente, a doença se manifesta sobre as formas de leishmaniose cutânea, a mucosa ou mucocutânea e a leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea ela é restrita à pele, tá? Ela não vai atingir as mucosas. Então, ela caracteriza-se por apresentar lesões indolores com formatos arredondados ou ovalados, apresentando base eritematosa, né, avermelhada, infiltrada e de consistência firme, bordas bem delimitadas e elevadas, fundo avermelhado e com granulações grosseiras. Então, ela é bastante patognômica, essa lesão causada por leishmaniose cutânea, tá? A leishmaniose mucosa, ela caracteriza-se pela presença de lesões destrutivas localizadas na mucosa, tá? Em geral nas vias aéreas superiores. E a leishmaniose visceral, ela tem como sintomas febre intermitente, fraqueza, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado, comprometimento da medula óssea e problemas respiratórios e diarreia. Então vocês veem aí que a leishmaniose visceral, ao contrário das outras que marcam lesões no nosso corpo, né, ela não tem sinais patognômicos, então ela tem todos esses comprometimentos aí, febre, que não é sinal de nada específico, fraqueza e emagrecimento, que também a gente não consegue suspeitar de nada, anemia, palidez, o aumento do baço e do fígado, a gente consegue suspeitar de algum tipo de parasitose, mas a gente vai logo para o lado da esquistossomose. Então, mais uma vez eu falo para vocês da importância da gente pesquisar o entorno, né? Levantar essas hipóteses diagnósticas, sempre fazendo na anamnese essas perguntas para ir tirando do paciente quais são as possíveis causas e aí dar o start em relação à hipótese diagnóstica para você conversar com sua equipe e chegarem numa melhor situação para o seu cliente, seu paciente. A prevenção, né? Como é que a gente previne leishmaniose? Então, o combate ao inseto transmissor é a principal forma de prevenção da leishmaniose visceral e o manejo ambiental para afastar os flebotomínios envolve a limpeza de quintais e terrenos, como eu falei para vocês, para diminuir essas matérias orgânicas, para diminuir essas cascas de árvore, folhas, né? Fazer uma limpeza constante dessa questão dos ambientes dos animais quando possível, né? Então, retirar essas fezes desses animais que também servem de matéria orgânica e outros entulhos que favorecem a umidade no solo onde o vetor vai se desenvolver, porque para o ovo se desenvolver ele precisa de água, tá? Precisa de ter essa umidade, então eles vão procurar lugares escuros, úmidos e cheios de matéria orgânica. Também é fundamental descartar adequadamente o lixo orgânico para impedir o desenvolvimento das larvas do inseto, uma vez que animais podem atrair o flebotomínio para perto das casas. É recomendado manter os abrigos dos animais domésticos limpos e distantes do domicílio. E esse é um ponto muito importante porque às vezes a gente fica pensando assim, não vou separar o lixo porque aqui não tem separação. Mas quando você mora numa casa, em ambientes assim mais abertos, que tem um contato maior com a natureza, isso é extremamente importante para a gente também facilitar aí essa limpeza, né? Então, separar esses lixos é fundamental para a prevenção do controle dos vetores, e não só o que causa leishmaniose, mas vetores em geral, para também não ser alimento para animais. Se você tem possibilidade de ter uma composteira, isso é bastante legal. Você como enfermeiro, você pode estar orientando as pessoas, né, como fazer uma composteira, né? Tem vários materiais aí, não é difícil, com 2 baldes se consegue fazer uma composteira e aí as pessoas vão ter ali tanto adubo e um destino melhor para esse lixo.
Então, tem muita coisa pra gente fazer no PSF, gente. Eu não consigo conceber a pessoa que tem o dia da visita domiciliar e faz o dia de folga da equipe, porque assim, tem muita atividade para fazer. Se você quer realmente trabalhar, se você quer fazer a diferença na comunidade, se você quer ser um profissional excelente, tem muita coisa para você ir atrás e poder proporcionar de saúde para essa comunidade, né? Então, sigamos. E o que podemos fazer, né? Então, medidas de proteção individual para humanos são o uso de repelentes, telas e mosquiteiros, né? Assim como a gente vai tirar os mosquitos ali, a gente também vai combater esses flebotomínios na hora do nosso sono, por exemplo, né? O uso de telas também na casa evita com que passe para casa, tá? E o uso de repelente vai ser diário aí, para poder espantar um pouco aí esses flebotomínios. E que também serve também para os mosquitos, né? Então, a aplicação de inseticida nas paredes de domicílios e abrigos de animais só é indicada em municípios que apresentam grande número de casos ou em períodos de surto de leishmaniose. Então, eu tive a oportunidade de participar de um evento desse. A cidade lá em Sergipe estava com bastante caso de leishmaniose e aí o município foi autorizado para fazer essas pulverizações de veneno, né, nas paredes. E de fato surta um efeitinho também, né? Junto com várias outras ações. Isso aí isoladamente não vai fazer muita diferença, tá? Para a leishmaniose não há vacina para humanos, mas agora vamos falar sobre os cães, né? Então, as medidas de proteção para os cães, ele envolve coleiras impregnadas com inseticida. Aí eu fui procurar lá no Mercado Livre, lá achei essa aqui, ó, essa marquinha aqui, Excalibur, que é uma coleira, né, para o cachorro utilizar, que tem deltametrina, que tem função de espantar esses insetos, né, transmissores, e dura de 4 a 6 meses. Então, o custo-benefício é bem bom. E tem a vacina anti-leishmaniose visceral canina, né? A gente nunca pode perder as campanhas. E, assim, quem tem condições, tem as vacinas privadas também, que é possível de oferecer para esses animais, tá? Agora, falando com um pouquinho mais de foco na leishmaniose tegumentar americana, né? Ela acomete a pele e estruturas cartilaginosas da nasofaringe de forma localizada ou difusa, constituindo ainda um dos maiores problemas de saúde pública, né? Então, a gente vê que, além de tudo, além do desconforto, causa o estigma também, né? Isso interfere na vida econômica, na vida social dessas pessoas, na baixa autoestima. Então, é um problema bastante importante. Quais são os reservatórios dessa doença, né? Então, os reservatórios silvestres, eles já foram registrados como hospedeiros e possíveis reservatórios naturais, algumas espécies de roedores e marsupiais. Marsupiais são aqueles animais que tem aquela bolsinha, né? Tipo um canguru, tipo o gambá, né? E tem essas bolsinhas. Então, animais domésticos. São numerosos os registros de infecções em animais domésticos, entretanto, não há evidências científicas que comprovem o papel desses animais como os reservatórios das espécies de leishmanias, sendo considerados hospedeiros acidentais da doença, tá? Então, é uma doença que era de origem silvestre, sim, e que passou para a zona urbana por causa desse acometimento. Então, a gente foi tomando os espaços, mais uma vez, né? Várias dessas doenças, a gente falou sobre doenças emergentes e reemergentes, várias dessas doenças também foram causadas por essa invasão na natureza, né? Então, o homem está ocupando espaços que geram desequilíbrio e esse desequilíbrio vai uma hora afetar os homens também, certo? Então, coloquei aí gatos, ratos, gambás, tamanduá também, né? O cavalo. O modo de transmissão é através da picada das fêmeas de flebotomínios infectadas. Não há transmissão de pessoa a pessoa, como a gente já conversou. O período de incubação no homem é em média de 2 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, como as 2 semanas, ou mais longos, como 2 anos, tá? Então, tem aí um vasto espaço, né? Você também pesquisar onde foi que essa pessoa, se ela é uma pessoa viajante, né, um turista, se teve viagens para locais que já tem essa doença muito forte, é importante também acrescentar.
A suscetibilidade e imunidade, né? Então, a suscetibilidade ela é universal, a infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente, tá? Em relação às manifestações clínicas, quando vocês verem falar sobre leishmaniose cutânea, normalmente se abrevia para LC e leishmaniose mucosa. Nas mucosas, né, o Mzinho ali vai representar isso, então fica LC, LM e LV, tá? A úlcera típica de leishmaniose cutânea ela é indolor e costuma localizar-se em áreas expostas da pele, com formato arredondado ou ovalado. Ela mede de alguns milímetros ou até alguns centímetros, com base eritematosa, tá vendo aqui em volta? A gente tem essa basezinha avermelhada, infiltrada e de consistência firme, tá? Mais durinha. As bordas são bem delimitadas e elevadas com fundo avermelhado e granulações grosseiras, então é bastante peculiar. A infecção bacteriana associada pode causar dor local. Então, como é uma ferida que está aberta ali, né, que tem liberação de algum tipo de exudato, também pode estar envolvida com infiltrações bacterianas e causar alguma infecção aí associada. Então, isso pode aumentar ainda mais o quadro de dor do paciente e produzir essas secreções seropurulentas, né, que ao destacar-se em crostas, recobre total ou parcialmente o fundo da úlcera. Adicionalmente, a infecção secundária e o uso de produtos tópicos podem causar eczema na pele e ao redor da úlcera, modificando o seu aspecto. Certo? A forma cutânea localizada, então, eu falei LM, né? É mucocutânea LM, mas LC é leishmaniose cutânea. A forma cutânea localizada, então, representando o acometimento primário da pele. Então, a lesão ela é geralmente do tipo úlcera, com tendência à cura espontânea e apresentando boa resposta ao tratamento, podendo ser única ou múltipla, e até 20 lesões ali, tá? A forma cutânea disseminada, ela já passa isso aí. Então, a forma disseminada é uma expressão relativamente rara, que pode ser observada em até 2% dos casos. O número de lesões pode alcançar até centenas. Então, a partir de 20, a gente já passa a classificar como forma cutânea disseminada, né? E aí fica infinitas aí. A história natural das doenças nesses pacientes inicia com uma ou várias lesões localizadas, com as características clássicas de úlcera de fundo granulomatoso e bordas elevadas. O acometimento mucoso concomitante, que tem sido observado em até 30% dos pacientes, e as manifestações sistêmicas como febre, mal-estar, dores musculares, emagrecimento, anorexia também podem estar envolvidas. Afinal, está acometendo o corpo inteiro. Bom, além da forma clínica localizada e a disseminada, a gente também tem as formas recidivas, né, que caracteriza-se por evoluir com a cicatrização espontânea ou medicamentosa da úlcera, com reativação localizada geralmente na borda da lesão, aquela área avermelhada que a gente comentou. Então, ela surge mais uma vez em cima de alguma lesão que já tem aí uma cicatriz, tá? A resposta terapêutica é pobre ou ausente, geralmente essa forma recidiva ela apresenta-se positiva, certo? A forma cutânea difusa, ela constitui de uma forma clínica rara, porém grave, que ocorre em pacientes com anemia e deficiência específica na resposta imunicelular e antígenos de leishmania. Inicia de maneira insidiosa, com lesão única e má resposta ao tratamento. Evolui de forma lenta, com formação de placas e múltiplas nodulações não ulceradas, recobrindo grandes extensões cutâneas, e a resposta terapêutica ela é pobre ou ausente. Falando agora sobre a leishmaniose visceral, né, que a gente também chama de calazar, ela também pode ser encontrada como esplenomegalia tropical e febre dum-dum também, é o nome da leishmaniose visceral, tá? E aí tem duas imagens bastante chocantes, né, uma no animal, de manifestação nesses animais, e outra do humano com esplenomegalia, né, um acometimento também de fígado, né? A gente teria que avaliar, mas isso também acontece. Então, ela é uma zoonose caracterizada por uma doença de caráter eminentemente rural, então a gente falou bastante de interior e não é estigma,
né? É uma área que tem mais desses criadouros, tem mais desse contato com a natureza, tem mais com a falta de controle em algumas regiões também que são bastante abandonadas em relação aos controles de saúde, mas que a gente tem melhorado bastante aí desde o surgimento aí da estratégia de saúde da família, esse controle de zoonoses, tá? É uma doença crônica sistêmica caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinâmia e anemia, dentre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir para o óbito em mais de 90% dos casos. Então não é uma coisa para a gente negligenciar, é uma coisa para a gente ir atrás e tentar tratar esse paciente. Os reservatórios da leishmaniose visceral na área urbana são basicamente o cão, né, que é a principal fonte de infecção, e essa enzootia canina ela tem precedido a ocorrência de casos humanos. Então normalmente o cachorro é mais afetado e depois afeta os humanos, tá? E a infecção em cães tem sido mais prevalente do que o homem, e teve casos bem drásticos da nossa história de sacrifício a esses animais para diminuir essa quantidade aí de leishmaniose. Então tem todo um histórico meio nebuloso que hoje em dia não se faz mais dessa forma, tá? No ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas e os marsupiais. Bom, o modo de transmissão, né? Então, a picada das fêmeas de flebotomíneas infectadas é a forma como a pessoa vai adquirir. Não há transmissão também de pessoa a pessoa. O período de incubação ele é bastante variável para o homem como para o cachorro. No homem, ele 10 dias a 24 meses e com média entre 2 a 6 meses. E no cão varia de 3 a vários anos, com média de 3 a 7 meses. A suscetibilidade e imunidade, né? Em relação a crianças e idosos, são mais suscetíveis a esse tipo de leishmaniose. Existe resposta tumoral detectada através de anticorpos circulantes, que parecem ter pouca importância como defesa. Após a infecção, caso o indivíduo não desenvolva doença, observa-se os exames que os exames que pesquisam a imunidade celular e humoral permanecem reativos por longo tempo. É uma doença que a leishmania ela tem muita mimetização, então ela escapa de vários processos. Então, se você não tem um controle terapêutico rigorosíssimo, ela consegue escapar, né? Você faz a imunidade também, a imunidade celular, né, do indivíduo também, ela tenta mascarar de muitas formas, né? É muito interessante estudar a leishmania por causa desses processos mesmo dela ficar meio escondida ou então confundir aí a sua trajetória, né? Mas é isso, a gente tem avançado bastante em relação a esses estudos de leishmaniose, graças a esses movimentos também, igual eu falei para vocês, os biomagéticos, que a gente consegue ver em vivo, né, como é que ela está funcionando ali, consegue mapear os movimentos, como ela se comporta, né? Tem bastante estudo interessante, gente. Agora falando um pouquinho sobre a sistematização do cuidado ao paciente com leishmaniose tegumentar americana. Então, não está completo, porque aqui eu quis trazer todos esses dados da doença, que já tem bastante coisa, e trazer casos clínicos. Então, eu trouxe 2 casos clínicos e a gente vai ver os diagnósticos de enfermagem relacionados a isso, certo? A gente já falou de prevenção, já falou de algumas coisas, então eu não vou tocar nessa questão das intervenções ainda não, tá? Mas isso tudo a gente vai ver junto na prática. Na prática é bastante interessante trabalhar com essas intervenções, certo? Aqui eu peguei de um estudo, tá? De uma dissertação de mestrado, inclusive, que o pesquisador ele acompanhou esses casos. Então tem a descrição do caso, tem a percepção dele sobre a situação e os diagnósticos de enfermagem que ele colocou, e eu achei bastante coerente. Poderia ter colocado muito mais, mas para essa aula especificamente achei interessante, e o material está na lista de referências para vocês acompanharem. Então vamos ao primeiro caso. Então dá pausa nesse vídeo, pega um copo de água, um cafezinho, um chá, daqui a pouco volta para acompanhar os casos, porque é bastante informação. Então vamos lá, o caso 1.
44 anos, sexo masculino, separado, primeiro grau incompleto, técnico em eletrônica, portador de SIDA, né, a AIDS, sem uso de antirretrovirais, com renda familiar de R$ 1.200, compartilhada por 3 pessoas. Então, a gente já vê aí uma questão de vulnerabilidade aí, tanto de imunodeficiência dessa pessoa, quanto de vulnerabilidade social e econômica, né? Então, vamos lá. Reside na área urbana de Bauru, que lá nessa cidade tem coleta seletiva de lixo 3 vezes por semana e acúmulo de matéria orgânica no quintal da residência. Então, ele não mora num apartamento, ele mora numa casa que tem acúmulo de lixo no quintal. Beleza. Realiza o controle da saúde esporadicamente na unidade básica de saúde, recebe visitas periódicas dos agentes comunitários de saúde, porém desconhece medidas de prevenção e casos de leishmaniose visceral nas intermediações de sua residência. Ele nunca ouviu falar sobre esses casos. Procurou o serviço de moléstia infecciosa na cidade de Bauru com as queixas de tosse, expectoração amarelada, sudorese noturna, hipertermia, diarreia com aproximadamente 15 dias, sendo avaliado e internado no hospital de referência para a investigação de leishmaniose visceral devido aos sinais e sintomas apresentados, onde após realização de mielograma foi confirmada a infecção por leishmania e iniciado o tratamento específico conforme preconizado no Ministério da Saúde. Então, o que acontece aí? O que aconteceu aí? Ele chegou com essas queixas que ele não tinha ideia do que poderia ser, porque, como eu falei para vocês, né, nesse caso aí a leishmaniose visceral, né, que são esses sinais e sintomas que não são característicos de uma coisa só. Então, como o hospital está localizado nesta região e nessa região pode ter vários casos, fica um pouco mais fácil para a equipe médica identificar essa doença. Agora, imagina, você viaja, vai para a sua cidade não tem casos. E aí, até que as pessoas identifiquem essa situação é mais complicado. Então, esse caso ilustra muito bem isso. Foi bastante interessante colocar. Aí tem agora as complementações que o pesquisador observou nestes casos, né? Então, vamos lá. Embora consciente e comunicativo, o sujeito foi resistente à internação e tratamento, sendo necessário explicar por várias vezes a importância de manter regime terapêutico ininterruptamente, pois a co-infecção de HIV leishmania pode contribuir para a disseminação generalizada do parasita no hospedeiro, devido à deficiência imunológica e sendo responsável pelos índices significativos de mortalidade. Então, durante a internação, ele tinha medo, né? Estava com medo, não queria ficar, se negava, e se ele fosse fazer o tratamento também fora desse hospital, nas condições que ele se encontrava, ele poderia ter uma baixa adesão a esse tratamento e, pela situação dele de imunodeficiência, poderia se agravar. Contudo, o grande desafio nesse caso foi esclarecer ao sujeito a importância da promoção à saúde. Veja aí o papel do enfermeiro atuando aí nessa promoção de saúde, buscando melhorias de qualidade de vida por meio da mudança de prática habitual. Isso em função da baixa escolaridade e desconhecimento de medidas preventivas, pois propicia a proliferação do vetor por meio de acúmulo de matéria orgânica. Nesse caso em particular, foi tratado com anfotericina B lipossomal por fazer parte de um grupo de risco, né? Ele tem essa infecção, né? A co-infecção aí com HIV. O grupo de risco estaria ali envolvido as crianças com menor ou menor ou igual a 10 anos, adultos com idade igual ou superior a 50 anos. Esse paciente que está dentro desse grupo de co-infecção de HIV, leishmaniose visceral, malignidades hematológicas como linfomas, leucemias, transplantados, uso de medicação imunossupressora e recidivas e falha em tratamento com antimoniais. Tá? Aí eu coloquei para vocês a fórmula, né? Que a fórmula do medicamento ela reduz a possibilidade de toxicidade por agir diretamente na parede celular do parasita, ocasionando a sua eliminação. Então, como a gente estava falando de anfotericina B lipossomal, eu trouxe para vocês aqui como que é a apresentação dela, né? Que é um frasco ampola de 50 mg liofilizado, né? E a dose via de aplicação na leishmaniose visceral é de uma forma, na tegumentar americana é outra, tá? Então, na leishmaniose visceral, ele vai fazer o uso da medicação durante 7 dias ou durante 5 dias de infusão venosa em uma dose diária,
Por isso que é super importante manter esse tratamento na unidade de saúde que ele estava, para aumentar a chance de adesão, já que esse paciente era um paciente resistente. A leishmaniose tegumentar americana por infusão venosa em dose única, sem limite de dose diária, até atingir os seguintes totais, as seguintes doses totais. Forma cutânea de 1 a 1,5 gramas e a forma mucosa de 0,5 a 3 gramas. Bom, e voltando para o caso, o paciente permaneceu 10 dias hospitalizado, a princípio para apresentar sinais e sintomas característicos de tuberculose, né? Então a gente viu isso nos seminários sobre AIDS, sobre SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que essas co-infecções são bastante comuns, né? Tanto a tuberculose como a toxoplasmose pode aparecer em pacientes que têm a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Entretanto, quando se preconiza esse regime terapêutico e se tem boa evolução, o tempo de internação se restringe em média 6 dias, tá? E ele passou 10 por causa dessa comorbidade aí, mas normalmente é 6 dias, que é o tempo da dose, né? A gente viu ali, ó, que tem durante 5 dias de infusão venosa, tá? Embora essa droga ofereça grande segurança na administração, principalmente seguindo as normas do Ministério da Saúde, não se pode deixar de mencionar que mesmo assim é possível causar alterações gerais. Então, devendo o enfermeiro conhecer e programar ações que permitam interagir de forma efetiva no reconhecimento das alterações no estado geral, indicado a associação com a droga. Nesses casos, atentar para o controle das funções hemodinâmicas, gastrointestinais, respiratórias e comportamentais. Então, aí estão as intervenções discutidas de forma mais mesclada nesse relato de caso, tá? E agora a gente vem para os diagnósticos de enfermagem, certo? Que aí o grande foco dele nessa questão do caso foi ansiedade, né? Relacionada ao processo de internação, caracterizado por apreensão, um conhecimento deficiente relacionado à falta de interesse em aprender, caracterizado por verbalização do problema. E esses são diagnósticos de enfermagem que você só consegue de fato estando no local, né? Por isso que eu peguei esse caso aí que já estava completinho. Manutenção ineficaz da saúde, relacionada à falta de capacidade de mudança de comportamento, caracterizado por incapacidade de atender práticas saudáveis da saúde. Ele estava bastante resistente, esse paciente, pelo relato. E o risco de função hepática prejudicada, né? Relacionado a essa infecção por leishmaniose, Leishmania SP, certo? Então tá aí a questão do diagnóstico já dado pelo médico, junto com o diagnóstico de enfermagem, nessa situação clínica e nas outras da parte comportamental ali do paciente, né? Bastante interessante. Vamos para o caso 2. Toma um golinho de água aí e um golinho de café. Então, vamos para o segundo caso. 53 anos, sexo feminino, casada, primeiro grau incompleto, prendas domésticas, com renda familiar de R$700, compartilhada por 3 pessoas. Esse prendas domésticas deve ser que ela é doméstica, alguma coisa do tipo. 3 vezes por semana e sem acúmulo de matéria orgânica no quintal da residência. Então, neste caso aí, ele não tem um acúmulo de matéria orgânica no quintal da residência. Ao contrário do nosso caso 1, que tinha aqui acúmulo de matéria orgânica. Então, essa situação aqui ela já não tem, tá? Utiliza esporadicamente a unidade básica de saúde para controle da saúde, recebe visitas periódicas do ACS, conhece medidas de prevenção para a leishmaniose visceral, então ela é bastante entendida da situação de saúde, ela promove saúde, previne aí os agravos, e refere que próxima à sua residência teve cães com sinal de sintoma de leishmaniose visceral, não sabendo precisar há quanto tempo e quais medidas foram adotadas para a eliminação desse hospedeiro. Diagnosticado de leishmaniose visceral em outro serviço após exame específico, sendo transferida para o hospital de referência, apresentando hipertermia, inapetência, distensão abdominal e edema em membros inferiores.
Durante o tratamento com medicação específica, que é o antimoniato N-metilglucamina, que aí já é uma outra situação, tá? É uma outra medicação, eu trouxe também para vocês verem. Embora não recomendado nesse caso, sem dar ênfase nas evidências clínicas, contribuindo para o agravamento com o aparecimento de sinais e sintomas, apresentou hepatotoxicidade, havendo necessidade de alterar o esquema terapêutico, sendo reduzido a anfotericina B lipossomal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Esse 4 aqui não existe, é da referência, tá? Considerando esses aspectos e adotando a conduta terapêutica adequada, não foi suficiente para evitar a nefrotoxicidade. Então, você vê, era uma pessoa bastante comprometida com a sua saúde, entendido o que estava acontecendo na região, estava atenta aos casos dos cães que estavam aparecendo com lesões e mesmo assim teve o contato, né, com flebotomínio e contraiu a doença, tendo situações bastante graves como hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, tá? Então ela fez o uso da medicação, né, o antimoniato de N-metilglucamina, tá, que eu trouxe aqui para vocês. Então esse é um dos medicamentos destinados ao tratamento de leishmaniose tegumentar americana ou cutânea mucosa e tratamento de leishmaniose visceral ou calazar. Esse medicamento é contraindicado para uso de pacientes com insuficiência renal, cardíaca ou hepática. Aí o pesquisador coloca nesse caso aqui que, embora não recomendado nesse caso, então provavelmente ela já tinha algum problema. E aí não era para ter feito essa medicação e depois ela passou a utilizar lá a anfotericina B lipossomal, né? Então aqui tem a apresentação, né, que é ampolas de 5 ml, ampolas de 5 ml contendo 1.500 miligramas, a dose via de aplicação, né? Então tem esquemas diferentes para leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar americana. Se for leishmaniose visceral, vai por via endovenosa intramuscular uma vez ao dia durante 30 dias. Então a dose prescrita refere-se a esse antimônio pentavalente com uma dose máxima de 3 ampolas ao dia. É bastante. Já a leishmaniose tegumentar americana, o esquema terapêutico é preconizado para as diversas formas clínicas a seguir, com a leishmaniose cutânea, a difusa e a mucosa, tá? Então, uma por 20 dias, a difusa por 20 dias e a mucosa por 30 dias. Então, é bastante. Complementando, né? Então, embora esclarecida sobre a doença e seus condicionantes, normalmente os fatores de renda familiar e escolaridade podem ter contribuído para adquirir essa doença, devido ao fato das condições socioeconômicas desfavoráveis. Contudo, é possível observar que a leishmaniose visceral não faz distinção entre sexos e faixa etária. No entanto, sabe-se que a doença acomete mais o sexo masculino, que segundo a literatura pode ser em decorrência da maior exposição ao vetor, tá? Pelos trabalhos, pela própria exposição mesmo, sem comprovação científica nesse sentido, porque como tem ambientes domésticos e tem bastante mulheres que trabalham em casa também, esse não seria um dos motivos, mas só sabe-se desse fato isolado, que acomete mais homens, e a hipótese seria essa. Diagnosticada a leishmaniose visceral em outros serviços e transferida para serviço de referência, na ocasião da admissão encontrava-se calma, orientada quanto ao tempo e espaço, comunicativa, mucosas coradas, hidratadas, alimentando-se com restrição, hipertérmica, hemodinamicamente estável, abdômen distendido doloroso, diurese presente e evacuação ausente. No 6º dia de internação dessa paciente, ela apresentou um aumento na distensão abdominal, sendo necessário introduzir a alimentação por sonda nasointeral. Essa conduta foi indicada antes do quadro de abdômen agudo e indicado é mó trava-língua para a professora, mas vamos lá. Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, para auxiliar nessa confirmação e futuras condutas, porém recusou-se a submeter-se ao exame, mesmo sendo esclarecida da sua importância. Então, a gente também teve essa recusa aí que pode acontecer. E aí, só muita conversa para poder mostrar os benefícios para a paciente. Com o agravamento do quadro clínico, que se deu entre o 8º e o 10º dia de internação, com sinais de hepatotoxicidade e disfunção renal, seguido por períodos de confusão mental e rebaixamento do nível de consciência com Glasgow 11.
ela já estava bastante comprometida, né? Então, diante disso, foi necessário realizar sedação, intubação orotraqueal e transferência para a UTI. E após 4 dias de permanência de UTI, ela foi a óbito, tendo como causa da morte a leishmaniose visceral e sepse, né? Porque teve todo esse comprometimento. Então, vejam aí um caso de uma pessoa altamente esclarecida, que morava num local onde não tinha acúmulo de lixo, mas que na região tinham esses animais. E apesar de todo o tratamento que recebeu, né, toda a conduta lá, ela ainda tinha algumas restrições em fazer algum tipo de exames, mas não foi isso que foi a causa do óbito, né? Pode ter retardado isso, mas não foi o caso. E enfim, ele tem aqui algumas hipóteses da causa da morte. Então, a rápida piora clínica desse paciente provavelmente tenha como causa a demora do diagnóstico terapêutico, pois quando recebida no serviço especializado ela encontrava-se debilitada, conforme relato anterior, sendo a mesma pertencente ao grupo de risco com idade superior a 50 anos, e até então sem regime terapêutico compatível com o quadro. O caso crítico que exigiu cuidado semi-intensivo, sendo necessário monitorizar a função cardíaca a nível de consciência e comportamento, além disso proteger quanto ao risco de queda e controle hidroeletrolítico rigoroso. Salienta-se ainda a importância da abordagem individual, possibilitando assim assistência integral. Por volta do 8º dia, passou a receber cuidados intensivos com terapia anfotericina B lipossomial em função da idade, porém não foi obtido êxito, sem regressão da visceromegalia e, consequentemente, óbito. Certo? Quais são os diagnósticos de enfermagem que estão envolvidos? Então, vamos lá. Ansiedade relacionada a esse processo de internação, caracterizada por apreensão. Confusão aguda relacionada ao acúmulo de metabólitos sanguíneos, caracterizado por flutuação da cognição. Deixa eu tirar o trema, porque o trema não existe mais. A constipação relacionada à motilidade gastrointestinal diminuída, caracterizada por incapacidade de eliminar fezes. Ela estava já há alguns dias lá no hospital, é um outro ambiente, a gente super compreende essa situação. Além do uso de medicação, né? A gente não sabe como é que era a hidratação, como era a alimentação. Ela tinha algumas restrições alimentares, a gente percebeu lá. Então, tudo isso interfere. Dor aguda relacionada a agentes biológicos, caracterizado por relato verbal do sujeito. Hipertermia relacionada à infecção por Leishmania SP, caracterizada pela elevação da temperatura corporal acima dos parâmetros normais, pela situação da infecção mesmo. Medo relacionado ao estado de saúde, caracterizado por relato verbal de apreensão. Risco de perfusão tissular renal ineficaz, relacionado à alteração na eliminação dos metabólicos sanguíneos. Também vamos tirar um treminho aqui. Caracterizado pela elevação das taxas de ureia e creatinina. Riscos de função hepática prejudicada, relacionado à infecção por Leishmania SP. E risco de aspiração como fator de risco pelo uso de sonda nasoenteral, tá? Bom, gente, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco do que eu queria passar em relação a essa doença, que tem algumas formas que tem alguns sinais patognômicos e outros que completamente não, no caso da leishmaniose visceral, mas que junto com essas informações completas a gente consegue chegar num quadro, né? Trouxe para vocês algumas intervenções de enfermagem, trouxe a questão da prevenção também, que é papel do enfermeiro, principalmente do enfermeiro ali que trabalha na comunidade, né? Trouxe os diagnósticos de enfermagem para a gente discutir aqui em relação aos casos. Acredito bastante que vocês vão ter uma experiência riquíssima junto da prática, né? Porque vão conseguir visualizar tudo isso que a gente está conversando aqui. E lembre-se, na hora de destacar os diagnósticos de enfermagem, eles têm que ser úteis, eles têm que relatar o que está acontecendo, né? É uma documentação, é uma evidência científica, né? Então, por favor, não deixem de utilizar, né? Para a enfermagem é muito importante que a gente categorize isso, use esses métodos, o processo de enfermagem em si. A enfermagem é uma ciência, ela não é uma arte, sendo assim, ela precisa de dados, certo? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Esses são os materiais complementares, vou colocar lá no ambiente virtual, junto com na descrição do vídeo também, tá bom? Um beijo e até a próxima.